António Costa deixa os estúdios da TVI em Calusa, onde este debate aconteceu, este primeiro debate, e vamos escutá-lo já de seguida. É que sabem, eu, por mim, sinto-me satisfeito. Acho que o debate decorreu com a elevação possível. Como deve imaginar, nem sempre é fácil ouvir, sem responder à letra, algum estilo de campanha que o secretário-geral entendeu fazer. Mas, enfim, alguém tem que estar e fazer o esforço para estar à altura da dignidade que o PS exige e não responder à letra. O facto de não apresentar propostas, nomeadamente no caso fiscal e também do salário mínimo, pode prejudicá-lo nestas primárias? Desculpe, sobre o salário mínimo eu apresentei. Mas sobre a carga fiscal, que é o assunto... Sobre o salário mínimo tenho apresentado. Não tenho remetido só para a concertação social. Como sabe, no anterior governo foi feito um acordo de atualização do salário mínimo que deveria ter feito com que o salário mínimo tivesse chegado aos 500 euros em 2011. A crise determinou a interrupção dessa trajetória. E se tudo decorresse normalmente, no final deste ano o salário mínimo devia ser já de 522 euros. E no caso dos impostos? E o que eu tenho dito é que o valor de referência para a negociação deve ser os 522 euros, que era aquilo que resultava do acordo anterior, foi suspenso numa circunstância específica, mas neste momento concluído o ajustamento. E sendo essencial o relançamento da economia e estabilizar as expectativas económicas, tal como é necessário garantir que as pensões cortadas são repostas, é necessário dar um sinal da política de rendimentos relativamente ao salário mínimo. E é socialmente muito importante. Sabe que hoje 10% das pessoas que trabalham estão abaixo do limiar de pobreza. Hoje a pobreza não atinge só quem está desempregado ou quem vive de pensões muito baixas. Há pessoas que trabalham, 10% das pessoas que trabalham estão hoje abaixo do limiar de situação de pobreza e isso desvaloriza o trabalho. Quanto aos impostos, o que eu tenho dito é que, obviamente, há compromissos que o PS já assumiu, que deve honrar, a redução do IVA da restauração, mas que estando nós a um ano das eleições legislativas, só quando apresentar o programa do Governo, antes das eleições, naturalmente, provavelmente maio, junho do próximo ano, apresentaremos um quadro fiscal mais estável para o próximo legislatura. E porquê? Porque neste momento há muitos fatores ainda de incerteza. Quer do lado bom, pode ser que haja uma leitura efetivamente inteligente do Tratado Orçamental que dê alguma folga. Pode acontecer, por lado contrário, que entre as crises da Ucrânia e o que se passa no Médio Oriente, possamos ter situações imponderáveis negativos. E nós devemos ter os pés assentos no chão e só prometer aquilo que temos a certeza que podemos fazer. Neste caso, temo que depois possa não ter que fazer, ou seja, foi imprudente por parte de António José Seguro dizer já avançar no caso dos impostos. Ele também não avançou. Disse que não assumia nenhum compromisso. O que eu digo é o seguinte: eu tenho experiência de governação. Eu há 7 anos governo na Câmara de Lisboa e herdei numa situação financeiramente calamitosa. Felizmente pude equilibrá-la. E este ano isso permitiu-me reduzir o IMI e o IRS dos lisboetas. Os lisboetas este ano pagaram menos 30 milhões de euros de IRS porque tínhamos condições para isso. Mas eu nunca o prometi fazer. Fiz quando pude fazer. E é assim que farei. Nós não podemos andar aqui a fazer promessas para procurar obter votos, comprometendo a boa gestão da coisa pública. Nós temos que garantir a boa gestão da coisa pública e, garantir a boa gestão da coisa pública, poder partilhar com os cidadãos os frutos dessa boa gestão. E é o que eu fiz em Lisboa, é o que eu farei no país. Não temo que o prejudique nestas primárias não apresentar já algumas propostas nestes âmbitos, no caso fiscal? Olha, talvez prejudique, mas o que eu ficava de mal comigo próprio era para ficar de bem nestas eleições primárias, fazer algo que comprometesse o PS ou Portugal no futuro. E isso, para isso não contaram comigo. Os simpatizantes ficaram esclarecidos, a decisão final pode estar na mão, digamos assim, dos simpatizantes, ficaram esclarecidos, acha? Eu acho que a primeira parte do debate foi muito poluída por ataques pessoais, mas enfim, espero que o próximo, depois do secretário-geral do PS ter aliviado a sua tensão, o próximo debate já tenha outro conteúdo. O resultado ficou aquém nas federações, no seu caso? Sem ser 10 em 9, ficou aquém daquilo que estava à espera? Não, eu já fui presidente de uma federação. Há uma coisa que eu prezo muito, é a autonomia política das federações. E sei bem que as escolhas dos militantes para as federações não são suscetíveis de transposições diretas para as escolhas nacionais. Como sabe, das 19 federações, em 7 até houve listas conjuntas. Não houve sequer disputa, houve listas conjuntas. Num caso em que o candidato era um apoiante meu, noutros casos era um apoiante do Dr. António José Seguro, mas havia listas conjuntas. Houve 2 federações, olha, em Castelo Branco e em Viana do Castelo, por exemplo, em que a disputa eram até entre 2 apoiantes do mesmo candidato à liderança do PS. No caso de Castelo Branco eram 2 apoiantes, 2 pessoas que me apoiam a mim. No caso de Viana do Castelo eram 2 camaradas que apoiam o António José Seguro. Portanto, essas transposições diretas é algo que eu acho que não faz sentido, sabe? Eu acho que só quem não tem confiança na sua própria capacidade de angariar os seus próprios votos
é que anda a contar como seus os votos que são dos outros. Ou seja, as pessoas que são meus apoiantes e que foram eleitos pelo seu próprio mérito, pelo que receberam esses votos. Não foram votos interpostos no António Costa, por amor de Deus. Isso é uma coisa que não faz sentido. Cada um deve ter tratado de ganhar os seus próprios votos e não querer contar como seus os votos dos outros. Obrigada, António Costa. A saída então deste debate com o António José Seguro.